Olá! A gente olha para a Bíblia hoje, aquela coleção de livros, e parece que ela sempre foi assim, né? Algo fixo que existe desde sempre. Mas a história de como essa coleção específica de textos sagrados surgiu é, na verdade, bem complexa, cheia de debates e, olha, é absolutamente fascinante. Vamos mergulhar nisso. Entrei na Biblioteca Nacional Protestante e saí católico. Essa frase é do Alessandro Lima. É uma afirmação muito forte, que já nos convida a entender o que aconteceu nessa jornada. A busca dele por uma prova histórica vai ser o fio condutor da nossa análise de hoje. E tudo começa com uma dúvida pessoal. O Alessandro era um cristão protestante, mas tinha uma alegação histórica sobre a Bíblia, algo que ele ouvia sempre que o incomodava de verdade, no fundo. E a alegação era essa que talvez muita gente já tenha ouvido. A de que a Igreja Católica teria adicionado 7 livros no Antigo Testamento lá no Concílio de Trento no século XVI. E por quê? Supostamente para justificar doutrinas como o purgatório e a oração pelos mortos. Essa ideia foi o estopim que fez ele ir atrás para investigar. E essa dúvida toda nos leva a uma pergunta que é fundamental. Será que a Bíblia, como um livro único, completo, encadernado, simplesmente caiu do céu? A resposta curta é não. E para entender o porquê, a gente precisa desconstruir algumas ideias que temos como certas. O judaísmo antigo, que é o berço do Antigo Testamento, não era o que a gente chama hoje de uma religião do livro. Era, na verdade, uma sociedade que se apoiava em 2 pilares: os textos escritos, claro, mas também numa riquíssima e muito viva tradição oral, que era transmitida e interpretada por uma autoridade, um magistério. E a gente vê o próprio apóstolo Paulo usando essa tradição oral. Nas cartas dele, ele menciona os nomes dos magos do Egito, Janes e Jambres, e também a história de uma rocha que seguia os israelitas no deserto. Agora, onde é que essas histórias estão no Antigo Testamento escrito? Em lugar nenhum. Elas não estão lá. Paulo tirou isso da tradição oral judaica, o que mostra a importância dela até mesmo para os primeiros cristãos. Isso nos leva a um outro ponto que é crucial. Um dos argumentos centrais da Reforma Protestante era a necessidade de voltar ao cânon judaico original, ou seja, rejeitar os livros que não estariam nele. Mas aí surge a pergunta: que cânon original era esse? A pergunta que desmonta essa premissa é justamente esta. Na época de Jesus, existia um único cânon judaico? Uma lista de livros que todo judeu, em todo lugar, aceitava como sagrada? A resposta, como este gráfico mostra muito bem, é não. Diferentes grupos de judeus tinham diferentes coleções de livros sagrados. Olhem só as barras. Os saduceus, por exemplo, só aceitavam os 5 primeiros livros, a Torá. Já os fariseus e os judeus que viviam fora de Israel tinham uma coleção bem maior. Não existia um consenso, uma lista única e fechada. Bom, um personagem fundamental nessa história é a Septuaginta. Essa foi a tradução grega das escrituras hebraicas feita séculos antes de Cristo para os judeus que falavam grego. E o ponto decisivo é que essa versão já incluía aqueles 7 livros que, muito tempo depois, seriam questionados. Tá, mas por que a Septuaginta é tão importante assim? Olhem só para esse dado. De umas 350 citações do Antigo Testamento que a gente encontra no Novo Testamento, umas 300 delas, ou seja, quase 86%, vêm direto da Septuaginta. Era essa a Bíblia que os apóstolos e os primeiros cristãos mais liam, mais usavam, mais citavam. Com todo esse contexto histórico na bagagem, vamos voltar para a história do Alessandro Lima e para o clímax da investigação dele, que aconteceu, como o nome diz, numa biblioteca. Vamos analisar essa linha do tempo com bastante atenção. A Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro impresso da história, foi feita lá por 1455. A Reforma Protestante começou em 1517. E, por fim, o Concílio de Trento, onde a Igreja supostamente adicionou os livros, foi só em 1546. A ordem dos fatos aqui é reveladora. A primeira Bíblia impressa é de quase um século antes do concílio. E foi exatamente isso que o Alessandro descobriu. Ele foi até a Biblioteca Nacional, pediu para ver a Bíblia de Gutenberg e, nas palavras dele, quando olhei o índice, estavam todos lá. Os livros que os protestantes diziam que a Igreja Católica adicionou. Aquilo, para mim, foi um choque. A prova material, física, de que a acusação era historicamente incorreta, estava bem ali, na frente dele. E esse choque todo levou a uma conclusão inevitável sobre a relação entre a Bíblia e a Igreja. Uma conclusão que a gente pode resumir numa metáfora muito poderosa.
Ok, se a igreja não adicionou os livros, como o cânon foi definido? Não foi um evento de um dia para o outro, mas um longo processo. Primeiro, os livros foram usados na vida da igreja por séculos. Depois, com o surgimento de várias heresias, apareceu a necessidade de ter uma lista oficial. Aí, concílios regionais, como o de Hipona, em 393, formalizaram essas listas. No fim das contas, a igreja não inventou nada, mas ela reconheceu o que já era a tradição viva dos cristãos. Esse quadro resume essa distinção, que é crucial. A igreja não tornou os livros inspirados, ela reconheceu os livros que já eram divinamente inspirados. Ela não adicionou livros no século XVI, ela reafirmou uma tradição de mais de 1000 anos para responder a um novo desafio. Ela não inventou uma lista nova, ela preservou a coleção de livros que recebeu dos apóstolos. Então, o ponto crucial de tudo é este: a Bíblia não criou a igreja. A igreja veio antes, existia antes, pregando o evangelho oralmente por décadas. Foi a igreja que, guiada pelo Espírito Santo, discerniu, compilou e definiu quais escritos pertenciam à coleção que hoje a gente chama de Bíblia. Ou, para usar a metáfora que cristaliza essa ideia toda de uma forma bem poderosa e fácil de lembrar, a Bíblia é filha da igreja. E a gente termina com uma questão para reflexão, que é uma consequência lógica de toda essa jornada histórica. Se a autoridade da igreja foi necessária para definir o que é a Bíblia, para começo de conversa, como é que a Bíblia pode então ser a única autoridade?